Acho que, na verdade, o que eu estou dizendo é que eu não tinha tanto medo, vamos dizer, da questão da responsabilidade sobre filhos espirituais. O que eu tinha, na verdade, é medo de que fossem expostos os argumentos que poderiam caracterizar a minha responsabilidade. E a partir do momento que eu vi que muitas pessoas poderiam saber disso e que isso poderia continuar de alguma forma, foi melhor para mim, eventualmente, fazer a argumentação para buscar justamente a questão da inocência nessa matéria, né? E de trabalhar com essas possibilidades. Então, vamos dizer, não entendo que o medo assim, vamos expor isso. Claro, o medo é que a imagem, vamos dizer, seja sacrificada em relação a uma responsabilidade, vamos dizer, talvez inexistente. Só que tem que, justamente, o que tem que avaliar, mesmo que houvesse responsabilidade, qual é a história que fundamenta isso, né? E vamos dizer, para explicar melhor para as pessoas, né? Que não foi simplesmente uma situação de, entre aspas, de abandono, de deixar as pessoas presas. E justamente eles poderiam tentar maquiar a história a partir disso, né? Embora não seria isso, mas embora houvesse argumentos contrários. E aí tá, isso poderia cair de uma maneira, vamos dizer, exposta, como de certa forma, a partir do momento que eu vi outras pessoas fora de um certo contexto falando sobre isso, eu falei, opa, então agora já, vamos dizer, a merda foi lançada no ventilador. Não só tenho medo da questão da imagem, ou da questão da caracterização da responsabilidade, eu tenho medo de que, vamos dizer, trabalhem com os argumentos de maneira errada, e tenho medo que exponham não só, vamos dizer, a minha imagem, exponham os argumentos que realmente poderiam ser usados para caracterizar a minha responsabilidade, mas que eu ainda não tinha trabalhado com eles devidamente. Então o medo era esse, na verdade, né? Não era só a questão da imagem, mas é que agora eles iriam expor os argumentos que eventualmente fundamentavam isso. Tanto que eles fizeram uma jogadinha argumentativa errada, mas aí que tá, o meu medo não é só da jogadinha argumentativa. O meu medo é a exposição dos outros fundamentos que são verdadeiros. Mas que mesmo esses fundamentos podem eventualmente possuir ou ter contra-interpretações, contrapartidas, né? Então, isso que eu queria caracterizar, porque se eventualmente vão dizer que eu sou culpado, eu quero verificar o que caracteriza a minha inocência, porque o meu argumento é apenas uma dúvida. E essa dúvida, justamente, a dúvida não me inocenta, na verdade, né? A questão de eu ter dúvida, tá, me inocenta no sentido de eu não poder fazer naquele momento. Mas a dúvida não me inocenta. Se eu for responsável, a dúvida não me inocenta. A dúvida em si não me inocenta se realmente for caracterizada a responsabilidade. Eu tinha medo que os argumentos que as pessoas poderiam expor fossem realmente verdadeiros e caracterizassem a minha responsabilidade. Aí eu seria, vamos dizer, exposto como, no caso, como culpado. Então eu acho que a questão era essa. Não era, nós forçamos. Não, é porque vocês vão falar que eventualmente eu sou culpado com base em falsos argumentos, usando até de alguns argumentos verdadeiros. Eu falei, não, então eu vou ter que caracterizar, agora eu vou ter que analisar essa questão a fundo para verificar se eu sou inocente ou não. Então a questão era essa, não era só vinculada à imagem, na verdade, né? Era vinculada à possibilidade de que iriam trabalhar esse tema da maneira errada. Se eles vão trabalhar de maneira errada, como é que eu vou me defender disso? A dúvida me defende, mas parcialmente. Então eu vou ter que buscar argumentos mais profundos para caracterizar a minha inocência, então eu vou ter que proteger. E aí tá, e vou ter, como eu posso ser considerado culpado, eu vou ter que eventualmente resolver essa situação dos mandamentos antes, talvez até interferindo para não caracterizar o argumento da culpa, que é forte, que é uma argumentação poderosa, né? Mais frágil do jeito que eles demonstraram, mas mostrando que eles eventualmente estariam com a intenção de atacar aqui. Eu falei, poxa, eu não sei se eu sou responsável ou não, talvez seja melhor agir para eliminar a minha responsabilidade, porque daí eles não têm como criticar que eu seja culpado ou não. E aí pensando na questão do retorno ministerial. Mas não é essa, não é questão, forçamos, claro, porque não é questão de forçar, não é bem isso, nós forçamos aquele, nós forçamos a que ele eventualmente falasse dos mandamentos contra a vontade dele. Não, eles me forçaram a falar dos mandamentos, e eu considerando a possibilidade que eu realmente era culpado. E havia dúvidas sobre essa plausibilidade, então é como se vocês fossem expor os argumentos que defenderiam essa pauta, ou essa causa, né? Essa causa atacadora contra mim. Então, quer dizer, essa é a questão. E se eu realmente for responsável, eu tenho que analisar essa possibilidade também. Então, a questão do retorno era interessante. A questão do retorno ministerial era interessante para eventualmente também, vamos dizer, entre aspas, inocentar, mas aí por comissão. Me inocentar por algo que aí eu teria cometido para resolver a questão da responsabilidade, que havia argumentação forte. Não tanto a deles,
mas outra argumentação bíblica que poderia sim ser utilizada contra mim em relação a que eu deveria falar dos mandamentos para as pessoas. E havia essa argumentação. Então fica esse complemento. Não é exatamente que eles me forçaram em eu não querendo fazer, ou em eu sabendo que não se deveria falar dos mandamentos. Não. Eles estavam eventualmente ameaçando caracterizar a minha responsabilidade também na hipótese de que eu realmente fosse responsável pelos mandamentos. Então de falar os mandamentos para as pessoas. Então eu sempre reconheci isso. Então essa é a questão. Fica esse complemento.